se ela é de clamídia. Ainda lembra o que é? Falar esse negócio? A clamídia. Que é essa? O que é a clamídia? Gente, que bora a colocar... pétala esteja unida. Não, a clamídia... Não. A clamídia, se ela tem os verticilos florais. Se ela não tem, a clamídia significa que o A é de negação. Não tem os verticilos florais. Monoclamídia, se ela tem só um, né? Então, no caso, ela tem ou sépala ou pétala. Tá? E aí, a primeira coisa que vai ser analisada é justamente isso. Se tem pétala, se tem sépala. Olhou? Tem? Pétala tem pétala. Tem pétala? Sépala tem? Deixa eu ver. Não vejo sépala não. Tem uns? Não? Pra mim não. Pétala tem. Deixa eu ver aqui. Eu digo que tem. Pra mim só pétala. Mais fácil aqui. Analisa aí. Ah, tá aqui, ó. Sépala. Tem. Pétala e sépala. Tem sim. Sépala é sépala. Sépala é isso aqui. Então, ela é... A gente utiliza a chave A. A gente utiliza a chave A? Não, você tem os dois, não. Não, né? Não. Alguém tá prestando atenção? Aqui enfia o rosto. Então bota a chave. 3. 2. As duas, a B e a C, se elas são de clamídia, ou seja, se elas, tanto a chave B quanto a chave C, as flores possuem os dois verticilos florais. O que vai diferenciar é que na chave B, diálogo e pétala, ou seja, as pétalas elas estão fundidas, unidas. E na C, se elas estão o quê? Separadas. Tá? Então, diálogo e pétala. Né? Então, as pétalas estão separadas. Tá? E gama ou pétala, se elas estão unidas, né? Soldadas. Ok? Gama unidas, né? Diálogo ou gamo? Isso aqui é diário, separado. Diálogo. Tá? Então, já identificamos qual é a chave que nós vamos utilizar. Tá? A chave B. Olha só, se vocês observarem, ela tem uma numeração, né, contínua aqui no lado esquerdo e do lado direito ela tem uma outra numeração. Essa numeração do lado direito é justamente onde ele está direcionando para você ir mais à frente, de acordo com a característica, tá? Então aqui, começando aqui do 1, flores de 1 a 3 pétalas. Se tiver de 1 a 3 pétalas, eu vou o quê? Para a numeração 2. Se ela tiver 4 ou mais, vou para 54. 54, né? Então eu venho aqui, ó, na minha numeração 54. Aí aqui no caso, ovário ínfero 55, ovário súpero 81. Ovário ínfero, todo mundo entende que o ovário está abaixo dos meus verticilos florais, né? E súpero o contrário, tá? Então, olhando aqui, analisando, tá ínfero, né? Tá abaixo, tá? Embora eu tenha aqui a minha sépala aqui embaixo, mas aqui onde caiu a minha pétala, dá para observar que eu não consigo ver o meu ovário, como aqui, olha. Por exemplo, aqui eu poderia achar que o meu ovário ele é ínfero, mas na verdade ele não é ínfero. Porque olha só, de onde está surgindo meus verticilos, a minha sépala está vindo aqui de baixo, tá? Então, meu ovário está acima dos meus verticilos, tá? Só para conhecimento. Então, aqui é ínfero, né? Se é ínfero, eu vou para o 55.
pétalas numerosas. Atenção, para plantas cultivadas cujo número de pétalas é resultado do melhoramento genético. Isso daqui é no caso, se eu estiver trabalhando com culturas que já houve um melhoramento genético, aí, por exemplo, a característica dessa planta é ter 4 pétalas, mas devido ao melhoramento genético, ela vai apresentar muitos, né? Devido a esse melhoramento. Então, só uma atenção aqui. Pétalas de 4 a 9 ou formando uma calipso. Pensei que você tivesse ido embora. Então aqui, ou pétalas numerosas, né? No caso, se tem muitas pétalas, aí você vai para 56. Se é pétalas de 4 a 9 ou formando uma calipso fechadinha, aí você vai o quê? Para 57. Então aqui no caso entra no de 4 a 9. 57. Folhas, olha aqui, folhas oposta ou verticilada, como essa folha aqui. Verticilada. É oposta. Folha oposta. Verticilada, tá vendo assim? Folhas opostas aqui, né? É. Porque, olha só, então ela se enquadra aqui na 58, porque a próxima seria É o quê? alterna. Folha alterna. Isso aqui não se enquadra, tá? Então eu vou para 58. Planta hemiparasita. Lembra das plantas parasitas, aquelas que ficam, né? Eles se inserem ou no ramo, alguma coisa da árvore. Essas hemiparasitas, que seria então um estágio dela, não é totalmente parasita, porque ela precisa ficar nessa planta, sugar a planta, parasitar, só até o momento dela alcançar o chão, né? Porque depois que ela alcança o chão, aí o solo, ela consegue o quê? Absorver o nutriente necessário já a partir do substrato, tá? Então, a hemiparasita seria esse caso. Nesse caso aqui, então, planta não hemiparasita, né? Então, aí, no caso, eu vou para onde? Aí, no caso, se ela fosse hemiparasita, eu já acharia aqui a minha família, né? Lorantácea, tá? Mas não é. Então, eu vou para 59. Aí, nesse caso aqui, né, essa planta aqui é muito... Não vai ser possível verificar essa outra característica, porque é o ovário da planta. Então, aqui, para eu ver o ovário, eu teria que olhar no microscópio, tão pequena que ela é. Tá? Então, aqui, ovário unilocular, né? Ou seja, no ovário, eu estou com meus óvulos todos dispersos dentro de uma única câmara. E não como no hibisco. Lembra que o hibisco tinha várias divisões dentro? Cada divisão daquela é chamada de lóculo. Tá? Então, se houvesse só um lóculo, aí no caso eu ia para 60. Se fosse bi, 2 lóculos ou vários, como acontece no hibisco, aí eu ia lá para... Então, essa daqui, no caso, a gente vai parar por aqui, porque a gente não tem como definir, tá? Lóculo. Mas vocês entenderam como... E aí você vai seguindo até você chegar na família. Isso. Tá? Vamos para a próxima. Então, no caso, acabaria aqui. Vai chegar, tem que chegar na família. Não, nesse caso eu não achei por causa do ovário, que eu teria que olhar no microscópio no caso do ovário. Nesse caso aqui, aqui, na atividade que vocês for fazer, se vocês pegarem uma planta desse tipo, aí não tem como encontrar, porque vocês não vão conseguir verificar isso, porque é muito pequeno, tá? Não é como o hibisco, como outro assim que dá pra você abrir e verificar. aqui é só família no caso, tá? Essa aqui, porque a ideia é o seguinte, quando você começa a identificar uma planta, é interessante você saber primeiro a família, que aí fica mais fácil, né, você chegar à espécie. Porque depois que você identifica a família, aí você chega o quê? Você consegue uma chave para identificar o gênero, né, dentro daquela família. E aí, depois que você tem um gênero, aí fica tudo mais simples, né? Você chegando no gênero já é uma grande coisa, um grande avanço. Tá? Então, a gente tem esse outro. Olha esse aqui. Cochonilha. Foi melhor mesmo, tá? No microscópio acho que eles também. Primeira coisa. A clamídia. O diclamídia. Eu digo que é a clamídia, que as folhas são enxutas, uma
só. Não, a clamídia, se ela não possui os vestícilos florais. Então, Aqui tem. Tá, tem. Ela tem os dois ou só um? Os dois, né? Tá. pétala aí tem. Só formiga essa daí. Com relação às pétalas, aqui no caso, é diale ou gamo? Isso é gama. Junto? Isso é gamo ou pétala, né? Então aqui nós vamos lá para C. Aqui do 1. Pétalas unidas às sépalas, formando como esta um único tubo. Use a chave B. Pétalas livres das sépalas. Qual que ela se encaixa? Pétalas unidas. Acho que é Ela está unida? Sépalas. E só que vai ser a... Livres. Não. Isso que está formando o tubo é só pétala. Pois é. As sépalas tá aqui embaixo, Então, tá? São livres, né? Cada qual no seu Livre cantinho. das sépalas. Ah, tá. É, então vai dar... 2. Ovário súpero, ou ovário ínfero, né? Sacrificar uma flor. Ífero. Um pititico ainda. Olha só. Quase não dá pra ver. Onde é que tá o ovário? Só uma pontinha aqui, um nada, né? É. As sépalas, elas estão saindo abaixo ou acima do ovário? Abaixo. Abaixo do ovário. Abaixo? Se a minha sépala está abaixo do ovário, o meu ovário é Súpero. súpero. Tá? Então vai pro 3. Planta com estípula. Professor, aqui tem um detalhe, né? Uma hora a gente observa as pétalas, outra hora observa as pétalas, né? Sépalas. Nesse caso aqui a gente estava olhando, quando começa olhando as Não, pétalas, né? o que vai direcionar a chave é a pétala, só a pétala. Pois é, que já muda pra sépala. Não, Pra é ver que o é ovário, pois é, característica. pra ver o ovário tem que analisar a sépala, então. Seria ínfero ou súpero? Não, tanto a pétala quanto as sépalas, né? Os meus vestícilos florais, eles têm que sair abaixo do ovário para ele ser súpero. Ou ele pode ser acima, no caso, o meu ovário está aqui embaixo, mas aqui começar aqui em cima, o meu... Geralmente, quando o ovário é ínfero, aparece um inchadinho aqui no meu pedicelo, tá? Aí seria já como se fosse outra estrutura, um pequeno inchaço mesmo aqui do meu pedicelo. Então, tem estípula? Não, né? Sem estípula. 19. Corola. Tem. Zigomorfa ou actinomorfa? Zigomorfa, né? Metade, metade. Actino é quando todos os planos que você traçar vão ficar tudo igual. 20. Estames com número superior ao das pétalas. Cadê aqui nós Tudo aí que sacrificamos? já tá. Vou ter que contar as pétalas. Conta logo aí. 4 é 5. Tem quantos estames? 4. Olha a aula prática. 5. Mais um aí, Ah, 5. tá aqui. Tá Não, escondido, Luiz. bora analisar a aula prática semana que vem. Um desses aqui não Ah, é esse é 4. estame. 4. Não, Quatro. esse do meio não é. Então, olha só. Estames com número superior. Se o número de estames, né, que é aqui meu órgão masculino, for superior ao número de pétalas, aí eu já chego aqui na minha família, ericácea. E aí,
Parou. Tem Tem mais. quantas pétalas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então não é. Ele é inferior então, né? Inferior. Segue a Igual vida. ou inferior das pétalas, vai pro 21. Ovário unilocular, de novo aqui a historinha. Unilocular ou bi, né, de bi a pentalocular. O gineceu diário e carpelar. O gineceu, que é essa partezinha aqui, olha. Se ele for de carpelar, é porque ele tem 2, né? Aqui, às vezes, o que acontece, como aqui que o meu estilete, eu só tenho um estilete, mas aqui na pontinha, ó, aparece o quê? Quantos carpelos? 2. Deixa eu ver. Tem mais. Tem mais. Eu acho que são mais, aqui tá aparecendo. Tá quebrado. É, quebrou. Aqui tem 5 carpelos, Olha, tá? eu te falo, é um parente. Então aqui nesse caso, né, só tem um. Só tem um. Só tem um. Quando ele é 1, ele é... Gineceu, às vezes unido. Às vezes, só pelos... Aí no caso eu teria que analisar o meu ovário. Ovário uni. Mas aqui tá difícil eu ver se ele é. Nossa. Essa daí Microscópio. já vai pro breve. Cadê? Microscópio. Cadê a lupa? Eu hoje eu não trouxe a minha lupa. Tá, digamos, vamos só fazer aqui, digamos, né? Suposição. Suposição, né, que ele seja unilocular. Né, eu venho pro 22. Estamos com número igual ao das pétalas. Ele tem Que não 5. que ele é menos, né? Aí eu já chegaria aqui numa família. Estamos com número inferior ao da pétala. Que é isso aí? Aí no caso, olha só, por essas duas características, já denota o quê? Que o meu ovário não é unicarpelar, unilocular. Por quê? Porque nenhuma dessas duas características se enquadra na folha, na flor. Essa daqui, né, que o número de estames é igual ao da pétala, não acontece. E aqui também não, olha só, número de estames inferior. Ah não, tá certo. É esse 2, é 22 aí. Certo. No inferior. 3. Estames unidos pelas anteras. Cadê meus estames? Tá unido. Os estames estariam unidos pela antera se eu tivesse uma antera saindo o quê? Vários pontos, se eles estivessem todos fundidos, né? Mas aí não tá. Aí no caso seria gesneriácea. Anteras livres entre si, bignoniácea. Então né? já achou essa aí. Chegou numa família. Bignoniácea. Olá. Aí parei, professor. Aí parou, quando chega na família parou. Encontrei. Deus, bacana, é bom que te aprende. Algumas características são tão simples que rapidamente você já chega à família, porque são muito peculiares. Qual é a- Outras não, você demora, olha só o tanto Isso aqui é rápido, professor? Leva essa aqui logo. Errou o primeiro já. Calma não. Então olha só, às vezes você precisa chegar até aqui no final para poder conseguir encontrar o nome da família. Aí depois da família... Essa daqui também é a irmã dela, né? É. Vou dar conta, irmão. Então, mesmo procedimento. Vai destruir ela toda. Tem amigo você que vai fazer. Essa parte que eu gravação no WhatsApp. Vou botar no meu canal do YouTube. Blog. Olha, olhando de forma Meu macroscópica, canal. olha como está aqui o meu ovário. Isso acontece em todas que tem o ovário súpero, né? Então, olha como é que está aqui o meu ovário e olha de onde está saindo as minhas sépalas. Né? Bem de baixo. Então, por isso que ele é considerado súpero. Né? Porque às vezes a gente pode imaginar que súpero parece que as pétalas estão aqui e ele está mais acima, né? Mas não é dessa forma que acontece. Você tem que abrir realmente para ver, né, de onde está partindo, né, as pétalas. Ok, gente? Então não esqueçam de tirar cópia do material. Isso é importante tanto para essa atividade como também quando a gente for para campo, tá? Então vai ser importante Você vai vocês deixar estarem... estar? Essa aqui, professora. Pode levar já? Vou tirar o meu lá. Pode levar aqui. Não faz, tá? Deixa eu tirar do... Tem 20 minutos de vídeo aqui. Ah, mas manda pra mim. E Vai rezar em presta aí, 2,55 lá no 8 centavos. Os caras ficam bem assim, ó.
Olha, aqui é uma inflorescência de caixa. Tá vendo? Linda, né?